Ponto 1. O perfeccionista. Personalidade adquirida, cabeça. Traço principal, ressentimento. Essência, mente superior, perfeição. Personalidade adquirida, coração, paixão, raiva. Essência, virtude e serenidade. Formas de ser do subtipo: sexual, ciumento. Social, não adaptável. Autopreservação, ansioso, preocupado. O dilema: uns foram meninos e meninas bonzinhos. Aprenderam a se comportar de maneira adequada, a assumir responsabilidades e, acima de tudo, a ser correto aos olhos dos outros. Eles se lembram de ter sido dolorosamente criticados e, em consequência, aprenderam a se monitorar com severidade, a fim de evitar erros que chamassem a atenção alheia. Supõe com grande naturalidade que todo mundo compartilhe seu desejo de autoaperfeiçoamento e muitas vezes ficam desapontados com aquilo que veem como falha de caráter moral nos outros. O ponto de vista do perfeccionista está contido na imagem dos ancestrais puritanos dos americanos, que eram árduos trabalhadores, retos, ardorosamente independentes e convictos de que o pensamento e a bondade pura e simples prevaleceriam sobre o lado sombrio da natureza humana. Uns estão convictos de que a vida é dura e de que o bem-estar deve ser conquistado, de que a virtude é a sua própria recompensa e de que o prazer deve ser adiado, até que tudo mais tenha sido feito. Em geral, perfeccionistas não percebem que se negam prazer. Estão tão preocupados com o que deveriam fazer e com o que deve ser feito que raramente se perguntam o que querem da vida. Seus desejos naturais lhes foram proibidos quando eram novos, fazendo com que aprendessem a bloquear seus desejos, concentrando a atenção na coisa certa a ser feita. Sempre há espaço para o aperfeiçoamento, e uns extremamente compulsivos podem usar grande parte de suas horas de lazer trabalhando para se tornar pessoas melhores. Sentar no ônibus que os leva ao trabalho significa praticar uma série de exercícios posturais. Almoçar é sinônimo de 10 mastigações por bocado, e hora de folga significa fazer algo construtivo e educativo. Uns dizem viver com aquela espécie de crítico interno severo que a maioria de nós só conheceria se tivesse cometido um grave crime. Normalmente, ouvem uma voz julgadora como parte de seu próprio pensamento, e embora saibam que essa voz tem origem dentro deles mesmos, ela pode parecer tão invasora como se viesse de uma fonte externa. O crítico interno comumente julga qualquer pensamento ou ato do um. Por exemplo, se um estiver dando uma preleção, o crítico interno poderia oferecer continuamente comentários sobre o desempenho. Você poderia ter sido mais preciso ao dar essa opinião. Sua voz é nasal. Não fuja do assunto. O medo de ser criticado na infância fez uns desenvolverem um sistema de vigilância interna que automaticamente controla pensamento, palavra e ação. Uns associam seu exigente crítico interno a uma parte de si mesmos que é superior a ou melhor que seus pensamentos comuns. E apesar de perceberem que o crítico interno se origina dentro de seu próprio pensamento, tendem a ouvir esse comentário interno virtuoso, como se brotasse de algum piano de existência superior. Uns afirmam com frequência que seus próprios pensamentos os julgam por sentirem raiva ou desejos sexuais e que, nas horas em que sua voz interior se torna excessivamente crítica, manifestam profundo ressentimento contra os que parecem estar violando as regras, sem nenhum indício de remorso.
Na medida que perfeccionistas procuram estar à altura da pressão gerada pela demanda de qualidade do crítico interno, se sentirão impelidos a ser bons, ao mesmo tempo em que estarão julgando intimamente aqueles que desobedecem às normas. O crítico interno está tão integrado ao modo de pensar dos perfeccionistas que estes só podem supor que todas as outras pessoas também vivam com uma torrente de pensamentos julgadores. Quando os outros optam pelo prazer em detrimento da correção, a só resta acreditar que estejam deliberadamente trapaceando. A atenção de um perfeccionista está tão concentrada na questão do que é conveniente fazer ou do que deve ser feito que não sobra espaço mental para que brotem na consciência os seus próprios desejos. Portanto, são ressentidos, palavra que descreve um sentido crônico de irritação. O ressentimento poderia ser descrito como o grau de diferença entre desejos reais esquecidos ou preteridos e a compulsão de trabalhar duro para satisfazer as demandas do crítico mental. Adiar o prazer gera uma sensação de estar agindo corretamente. A recreação e o divertimento serão considerados após se ter colocado a vida no rumo certo e se ter cumprido plenamente as obrigações. Os horários são programados e fechados com todos os ingredientes necessários a uma vida perfeitamente equilibrada. A hora da música, o período de exercícios, a visita ao amigo doente, o bloco de tempo para o estudo. O tempo é controlado pelas ranhuras de uma agenda, uma relação em celas fechadas de primorosos devo e preciso, que elimina efetivamente o tempo livre, em que poderiam emergir as necessidades reais. Um jovem perfeccionista descreveu assim seu desejo de entrar numa escola de arte. Eu queria tanto aquilo que fiquei 2 anos atolada nas preliminares. Cada passo da decisão tinha de ser tão perfeito que eu não conseguia me matricular. Primeiro, tive de ajustar meu desejo de pintar às minhas crenças políticas, porque, de um ponto de vista político, via minhas tendências expressionistas como socialmente reacionárias. Depois, tive de medir meu amor à natureza e ao ar livre em face de minha opção pela arte como uma ocupação sedentária, e rever minhas convicções religiosas, que me induziam a enfocar temas religiosos específicos. Toda a minha visão de mundo teve de ser reformada, antes que eu pudesse preencher a papelada da matrícula. Esta estudante de arte teve de prestar contas ao seu crítico interno, antes de poder se concentrar em sua emoção, em suas expectativas, e no fato de que a pintura lhe dava prazer. No passado puritano dos Estados Unidos, dança e jogos eram proibidos por constituírem oportunidades de prazer e a paixão escaparem à censura do crítico interno das pessoas. A visão de mundo do perfeccionista se origina de uma suposição de que, afinal de contas, existe apenas uma solução, uma saída correta para cada circunstância. Uns se consagram a esse caminho correto, como se ele fosse uma declaração de caráter, sem se importar com os muito atrativos que outros caminhos possam ser. A noção de que pode haver múltiplos caminhos corretos, ou de que o correto para uma pessoa pode ser o incorreto para outra, parece abrir as portas para o caos. Se as pessoas tivessem permissão de fazer o que bem entendessem, o que impediria o mal de destruir tudo o que houvesse de bom? Os julgamentos de se centram em geral na raiva e na sexualidade, porque esses impulsos foram punidos na infância. Normalmente, uns não sabem quando estão com raiva, mesmo com um aperto visível da mandíbula e uma contração dos lábios, como se fosse para manter sob controle palavras de crítica.
eles não percebem que estão irritados, porque inconscientemente bloqueiam a percepção de uma emoção ruim. De faces rubras e ativamente crítico, talvez não perceba que sua raiva está transparecendo durante toda uma discussão e é capaz de abandonar a interação, acreditando simplesmente que foram feitas algumas considerações importantes. Vendo a raiva como um sentimento ruim, uns só conseguem admitir seu próprio ressentimento depois de ter absoluta certeza de estar com a razão. Contudo, quando estão seguros de um ponto de vista, têm acesso a um enorme fluxo de energia física. O crítico mental recua quando tem a convicção de estar certo, e a ventilação da raiva contida parece deslanchar. Com uns evoluídos, essa energia pode ser usada para fins altamente construtivos. Muitas vezes estão na vanguarda de causas humanitárias, as quais servem de forma desinteressada, da mesma forma que outros trabalham por salário ou reputação. Com uns imaturos, a mesma atração por uma causa justa serve ao propósito de criar uma tribuna de virtudes, de onde denunciam os outros por maus procedimentos. O vive numa casa dividida. No andar de cima vive um crítico, e esse crítico, em grande parte, não percebe as torrentes de sentimentos que periodicamente inundam os porões da casa. Se essa maré de paixões sobe abruptamente, é provável que deixe vazar sentimentos insuportáveis, enfocando o mau procedimento de outra pessoa, ou se embebedando ou se drogando para fazer adormecer o crítico interno. Bebedeira, acessos de raiva ou períodos de intensa atividade sexual são meios de liberar a pressão que periodicamente se acumula, devido ao não reconhecimento de suas próprias necessidades. A imagem da casa dividida também se aplica a perfeccionistas, que estabelecem um relacionamento do gênero alçapão entre o crítico mental e a enxurrada de emoções, que ficam presas nas armadilhas do porão do inconsciente. Uns, com alçapão, são pessoas que desenvolvem uma solução de vida dupla para o problema de viver numa casa dividida. Desenvolvem 2 temperamentos distintos, um para onde sou conhecido e outro para o longe daqui. São responsáveis e respeitados no meio onde são conhecidos, mas se tornam mais relaxados e sexualmente sedutores no ambiente longe da família e dos amigos. A solução do alçapão pode ser encenada de forma tão inofensiva como ir passar férias num lugar onde não sejam conhecidos nem tenham responsabilidades, ou pode ser encenada em combinações bizarras, tais como bibliotecária prostituta ou missionário ladrão. Outro meio de aliviar a tensão de viver numa casa dividida é perdoar. Se o erro puder ser admitido, então o crítico interno desaparece, e uns são capazes de ver seus próprios pecadilhos numa luz mais clemente. O ponto central do perdão é admitir o erro sem a humilhação e a punição a ele vinculadas, e que uns estão condicionados a esperar. São as pessoas mais pacientes e construtivas do Eneagrama, quando se trata de reparar um erro, desde que possam admitir que o erro foi cometido. Também são capazes de sentir o prazer de um trabalho bem feito, com uma gratidão que eleva seus corpos como num voo de anjos. O senso da perfeição pode ser estimulado por coisas simples, uma casa limpa, uma frase bem construída, ou um momento numa conversa em que tudo está perfeitamente em seu lugar.